escura e também vamos falar dos fotógrafos lambe-lambe. Você já ouviu falar de um fotógrafo lambe-lambe? Ô Moreira, você já ouviu falar de um fotógrafo lambe-lambe, Moreira? Olha ele aí, ó. Aí, vocês já viram esse tipo de fotografia, cara? Hoje nós vamos entender aqui por que esse nome lambe-lambe. Tem até o teatro lambe-lambe, né? Super legal, de vez em quando a gente encontra nas praças aí. Vamos lá então, câmara escura. Hoje nós vamos entender como começou as máquinas fotográficas, como começaram as máquinas fotográficas, né? Olha só que legal, gente. Você pode fazer uma máquina fotográfica aí na sua casa, ó. Pra quê, professor? Meu celular tem 8. Desculpa aí então pela vergonha que eu passei. Aqui, ó. Aqui nós temos Você pega uma caixa de papelão, cara, tá? Pinta ela de preto para a luz não poder entrar, tá? A luz vai ser absorvida pelas paredes da caixa. E aí, cara, você coloca aqui, ó, um pequeno orifício nessa caixa, sacou? Faz um buraquinho aqui na caixa, ó, bem pequenininho. De que tamanho, professor? E vai depender da intensidade de luz, se a sua imagem está muito ou pouco nítida. Mais para frente você vai entender isso, tá? Isso aí que vai definir o tamanho do diafragma ali da sua máquina fotográfica, tá? Do obturador. E aí, cara, do outro lado aqui, ó, nessa face aqui, oposta a esse furo, você coloca um anteparo, uma cartolina branca, porque tem que ser uma coisa branca, tá? Uma cartolina, alguma coisa assim. E olha que legal o que vai acontecer aqui, galera. Quando você posicionar um objeto do lado de fora dessa caixa, né, esse objeto ele vai emitir ou refletir luz. Claro, em todas as direções, mas ele não precisa desenhar aqui todos os raios de luz, né? A gente só vai desenhar 2 aqui, tá? Olha que legal esse raio de luz aqui, ó. Quando um raio de luz, ele proveniente desse ponto aqui do objeto, né, que está emitindo ou refletindo, né, ele passa por esse orifício, ele vai incidir num anteparo na parte inferior do anteparo, não é verdade? Enquanto que o objeto, ó, o raio de luz proveniente da parte inferior do objeto, ele vai passar aqui pelo orifício da caixa e vai incidir na parte superior do seu anteparo. Logo, será projetado, vai ser formado a imagem do seu objeto no anteparo. A imagem vai ser projetada, porque é uma imagem real. Tem luz, é formada por luz. E aí, como ali tem um anteparo, você vai poder observar essa imagem ali projetada no anteparo. Né? Se você quiser fazer isso na sua casa, precisa de ver feriado amanhã, né? Não tem nada a fazer, diferente da cacheta que vai ficar viajando aí, promovendo aglomerações. Mas aí você faz aqui um furo na caixa, ó, de papelão para você colocar aqui sua cabeça, ó. Tá vendo? Esse aqui é você, ó lá, viu? Seus olhos. Que é isso? Isso é um pinguim, tipo isso. Aí você coloca aqui um pano preto aqui, ó, para bloquear a entrada de luz, e aí você vai observar a imagem do objeto projetada no anteparo. E, senhores, as máquinas fotográficas começaram assim. Nada mais era do que uma caixa escura que deixava a luz entrar em uma pequena região. Agora, esse anteparo havia que tinha um reagente químico, que quando a imagem era projetada nesse reagente, ele deixava a imagem de forma permanente, né? Você tinha uma fotografia. Esse papel era chamado de filme. Você nessa época, né, cara? Eu também não, mas eu já vi. Sabe, a gente tinha que comprar o filme. Tinha um filme de 12, 24, 36 poses, né? Aí você colocava lá na máquina, fotografava o filme, e o papelzinho ia passando e você ia
projetando as imagens ali no filme, depois você revelava a imagem, né, para você ter a fotografia. Mas e, professor, essa história de fotógrafo lambe-lambe, hein? De onde que vem esse termo aí, fotografia lambe-lambe? Bom, antigamente o filme, quando o fotógrafo ia colocar o filme na caixa, ele não conseguia perceber qual era o lado do filme que havia o reagente. E aí, esse reagente, ele era ácido. Então, o que o fotógrafo fazia para descobrir o lado do filme? Ele provava. Ele ia dar uma lambidinha no filme. Aqui tá azedo. Opa, então o lado é esse. Sacou? Aí, né, ficou o nome de fotógrafo lambe-lambe. Até hoje tem teatro lambe-lambe, é super legal, cara. Tá dentro da caixa, você tem aqui um filme e ele vai observar pela parte de trás do filme, né, a fotografia para ser registrada ali, né, nesse filme, tá bom? Muito bem. Agora olha só. Maurício. Opa, que susto, menina! Você quer matar do coração? Irmão. Cruz credo, pois não? Tá bom, só que eu tenho uma pergunta, porque aí a imagem tá de cabeça pra baixo, né? Isso mesmo. Aí eles viam de cabeça pra baixo também? Ou tipo, Sim, era de cabeça pra baixo? aham. Ué. Via tudo de cabeça para baixo, né, cara? O... Inclusive, assim, o nosso celular que utilizamos hoje, né, para tirar as fotografias, né? Tem celular que tem 3, 4 câmeras, tá? O processo é muito parecido. Você tem aqui o obturador que abre para a luz passar. Você tem a lente. Hoje é colocada uma lente ali. Antigamente nem lente tinha, né? Hoje você tem uma lente convergente que nós vamos estudar. Isso possibilita você pegar mais luz e concentrar numa região muito pequena. E a lente também possibilita você ter uma caixa muito pequenininha, né? Hoje você vê a espessura de um celular muito pequeno, cara. A lente que está ali é violenta, né? Ela tem uma distância focal muito curta. E ao invés do filme, que sofria uma reação química e deixava a imagem registrada, o filme, ele era hoje, né, no lugar do filme, é colocado um diodo fotossensível. Como é que funciona o diodo fotossensível? São são milhões de diodos que tem ali numa região, e aí quando a luz bate nele, ele dispara uma corrente elétrica. E aí, através de uma linguagem de máquina, essa imagem ela fica registrada, sacou? E não sei se você já percebeu, Luísa, quando você tira uma selfie, seu celular inverte a imagem. Você já percebeu isso, Luísa? Sim, infelizmente, ele inverte. Ele inverte. Mas você pode desativar isso, sabia? Pelo meu Android eu sei que você pode É, ativar ou desativar essa inversão. Por que ele faz isso? Eu quero minha foto do lado certo, o cara fica rodando minha foto lá. Justamente para ficar do lado certo, né? Por quê? Como o processo, igual você percebeu aqui, Luísa, a imagem ela é invertida. Mesmo na lente, se você colocar aqui uma lente, a imagem vai ser invertida. E aí o celular ele faz isso, ele pega lá e vai tum, e roda ela de novo para você. E o fotógrafo lambe-lambe, o cara tinha que observar a fotografia de cabeça para baixo, né? As imagens eram registradas de cabeça para baixo. E outra coisa, viu, Luísa? Nós enxergamos tudo de cabeça para baixo. Olha que legal. Sabia, Luísa, que tudo você enxerga de cabeça para baixo? eu tava pensando nisso, porque tem um trem hoje, não lembro direito, mas que tipo inverte, não tem? Eu não Sim, sei muito sim. bem como funciona, não, mas É, eu lembro. é que nós ainda vamos estudar isso, Luísa, mas o nosso olho ele tem um processo parecido com esse. A gente tem uma lente convergente que se chama cristalino, uma lente de borda fina. Nós vamos estudar isso, tá? Ela é convergente, mas o processo é parecido. Quando os raios de luz eles passam pela lente do nosso olho, rola uma convergência.
os raios de luz são invertidos. E exatamente aqui, no ponto onde é formado a imagem, fica o anteparo, análogo ao filme da fotografia, que tem o mesmo papel do diodo dos diodos, né, que ficam lá no seu celular para registrar a imagem. Só que aqui no nosso olho tem um anteparo com células fotossensíveis chamadas de bastonetes, que essa região do olho é chamada de retina, e aí quando a luz, os fótons, eles incidem nos bastonetes, a gente tem bastonetes que cada um é sensível num tipo de cor. Né? E aí quando chega ali o amarelo, ele vai lá e dispara uma corrente elétrica que vai para o seu cérebro. Então olha só que interessante, né, gente? A fotografia começou num processo assim, extremamente simples, uma caixa, né, com papel e um buraco, mais nada, que é chamado de câmara escura. Na verdade, a primeira vez que foi um árabe, tá? O primeiro cara que fez isso daqui, há não sei quantos mil anos antes de Cristo, esqueci, cara. Como é que ele chamava? Al-Hazen, o nome dele, eu acho. E aqui, né, o funcionamento dos nossos olhos, muito parecido, né? E aqui a máquina fotográfica atual. Então o processo é muito parecido, né, Luísa? Entendeu por que dessa inversão, Luísa? Entendi, Fabrício. Muito obrigada. Entendi. Beleza. Muito bem. Só um comentário. Professor, pô, a gente enxerga de cabeça para baixo, então? Bom, na verdade, a imagem é projetada na retina de cabeça para baixo, né? O nosso cérebro pega essa imagem e inverte de novo. Pra você não ficar vendo tudo de cabeça para baixo, né? Beleza? Muito bem. Agora, olha só, a parte legal da câmara escura, que é a matemática, né? Vamos lá, então. Ó. A Isabela discordando de mim. Não, professor, essa é a parte ruim. Que é isso, Isabela? Você tem que gostar de matemática, Isabela. Você sabe o que você vai fazer de ensino superior, Isabela? Você já sabe? Não sei, Fabrício, estou perdida. Não, nem ideia? Pode ser medicina ou artes plásticas, educação física ou direito, não tem nem ideia. Não, educação física não, nem alguma coisa envolvendo matemática. De resto, não sei. Então vai ficar difícil, viu? Porque quase tudo tem matemática, viu? Muito triste. Olha só, a cacheta, mano, matemática ou a depressão. Que é isso, menino? Coisa ridícula. Eu sou um cara super feliz e adoro matemática. Sírio, né? Que é? Uhum. Vamos lá então, olha só, a parte legal aqui da câmara escura, gente. Esses dois triângulos aqui são semelhantes, não é verdade? Se são semelhantes, a gente pode usar trigonometria, a gente pode usar o teorema de Tales, não é verdade? Então vamos aplicar aqui o teorema de Tales de Siracusa. Olha só, aqui nós temos a altura do objeto, que vou chamar de HO. Tudo bem? A altura do objeto. Aqui eu tenho a altura da imagem, HI. E nós temos também a distância do objeto. Qual que é a distância do objeto, professor? É a distância do objeto até o orifício da caixa, tá? E aqui nós temos a distância da imagem, que é o tamanho da caixa também. Concorda ou sem corda? E aí, galera, a gente pode aplicar aqui o teorema de Tales, olha só. A gente pode falar que HO está para DO, assim como HI está para DI. Pronto. Essa é a relação matemática que te permite encontrar, por exemplo, a altura do objeto, a altura da imagem, a distância do objeto, essas grandezas aí. Ok, meus amores? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida aí? Não? Um comentário? Esse processo aí, gente, além de ser muito parecido, né, esse dispositivo, além de representar o funcionamento de uma máquina fotográfica,
é muito parecido também com o funcionamento de um projetor, de um data show. Inclusive, você pode até fazer um data show na sua casa aí, para você ter uma imagem de cinema, sabia? Com o seu celular, uma caixa de sapato, você pode fazer um projetor na sua casa. Aí, ó, amanhã, feriado, não tem nada para fazer, vou ver um filminho agora, com um projetor feito por mim. Isso. Isabela está pensando assim, hoje eu vou comprar pipoca, vou assistir um Netflix. E aí, Isabela, o que você vai fazer aí, ó, para você ter um cinema na sua casa? Olha que legal. Pega uma caixa de papelão. Eu já fiz isso, é super legal, gente. Muito divertido. Pega uma caixa de papelão e coloca uma lente aqui, ó. Professor, onde que eu vou arrumar a lente, professor? Vai na papelaria e compra a lupa. Tá? E aí você coloca o seu celular dentro da caixa. Tá aqui seu celular, você põe ele em pé. Tá? Olha aí que legal. Só isso aí, seu cinema. Aí você coloca o seu celular para passar o filme. E aí, cara, aqui ó, do lado de fora você coloca o anteparo. Só que você vai ter que colocar o seu celular de cabeça para baixo. Porque a imagem vai ficar de cabeça para cima. Entendeu? E aí a luz, ela vai passar pela lente e vai ser projetada no anteparo. O único problema é que você tem que posicionar o seu celular no ponto certo. E aí você fica aproximando ele e afastando. Quando a imagem ficar nítida, aí você vê toda a aula de física, o gato da Isabela vem me visitar lá. Você vê como é que a natureza gosta da física, tá vendo? Assim, eu vou lá ver aquele professor que ele é legal, ele mexe comigo toda vez que eu apareço. Ah lá, vai derrubar as coisas dela lá. Ah, meu Deus, ele tá procurando comida, tadinho, tá com fome. Deve ter uma semana que ele não come. Deve ficar procurando o dia inteiro barata, rato para comê-la. Não tem nada para ele comer, que tristeza danada. Então você fica arredando ali seu celular até a imagem ficar nítida, tá? A questão da nitidez aqui na câmera escura, gente, olha só. O que acontece, cara? Se você abrir o furo da câmera escura, o que vai acontecer? Imagina, você foi lá e ampliou o furo. O que você acha que vai acontecer com a imagem? Vamos lá, comenta comigo aqui. O que vocês acham, hein, gente? Fala aí. Se você ampliar ali o obturador ali da sua máquina fotográfica, o que acontece, hein? O time está piscando aqui, deixa eu ver o que deve ser a cacheta conversando fiado. Você quer ver? Deixa eu atualizar o chat. Olha lá, cacheta, falei, tá vendo? Ele tá reclamando com ela e não aguenta mais escutar esse trem de doido. Que isso, cara, eu fiquei sabendo. Mandaram para mim um depoimento, cacheta, que você tá falando aí, ó, no Twitter, dizendo que a aula de física fez milagre. Verdade, cara. Eu nem tenho Twitter, Fabrício. Para de falar besteira. Eu tô te contando, né? Você não. A pessoa mandou um depoimento para mim falando que a minha aula de física fez milagre. Um aluno falou assim, professor, você salvou a vida do meu vô. O cadeirante levantou da cadeira para não ter que te escutar mais. Foi quase isso. Diz que ele levantou, sabe, na aula de física, ela falou, meu Deus, um milagre da aula de física. Ele foi lá e desligou o computador e deitou de novo. Foi exatamente isso. Já estragou minha piada, mas tudo bem, beleza. Aqui, gente. Mas e aí, se você abrir aqui o furo da câmera escura, o que acontece com a imagem? Conversa comigo aqui, gente. Ana Luiz Barbosa, kkk. E aí? O gato procurando passarinho lá, com fome. E aí, gente? O que acontece? A imagem fica maior? Não sei. A imagem fica maior? Não. Para você aumentar a imagem, ô Isabela, você precisa, minha querida, ó, esse ângulo aqui, ó, tá vendo esse ângulo aqui? Vamos chamar ele de ângulo alfa. Para a imagem ficar maior, você tem que abrir o ângulo alfa, sacou? E como que isso pode ser feito? Aproximando o objeto. Se você pega o objeto e aproxima, o ângulo beta vai aumentar, o alfa é igual a beta, porque são opostos pelo vértice, então a imagem amplia. Então, quanto mais perto da câmera escura, maior será a imagem. Sacou? Quanto mais distante, menor fica. Mas e aí, o que acontece se a gente aumentar o furo, hein? A Luísa disse, a imagem fica menor. Não, Luiz, para ficar menor, você afasta, né?
O que acontece, gente, se você abrir esse orifício aproxima mais, tipo, a imagem, ela fica mais... Parece que ela aumenta, tipo... Não, a imagem não aumenta, mas só algumas partes dela vão aumentar? Não, né, Luísa? O que vai rolar é que a imagem ela vai receber mais luz, né? Mais luz vai entrar na caixa. Claro, o furo é maior, você vai ter mais luz. Só que isso causa outro problema. Qual o problema? Olha só que legal. Imagine outro raio de luz proveniente aqui, ó, do topo do objeto, que antes não passava pelo furo e agora passa. Por que agora ele passa? Porque o furo é maior, certo? E aí o que vai acontecer? Olha que legal. O ponto superior do objeto, antes, ele era projetado somente aqui no ponto A. Agora ele também vai ser projetado no ponto B. E aí, como é que vai ficar a sua imagem? Distorcida. A imagem vai ficar pouco nítida. Concorda comigo? Por quê? Ela não vai ter muita definição, né? Um ponto ali ele vai ficar desfocado. Ele vai ser formado em mais de uma região. Tá? Então, quanto maior for o obturador ali, mais luz você tem, mas menos nítida a imagem fica. Beleza? Inclusive, você pode até atuar no obturador do seu celular. Vocês já brincaram com isso, gente, no modo profissional do seu celular? Não sei se você tem, né, um celular. Deve ter, né? Hoje os celulares aí tem 5 câmeras cada um, então você deve ter um celular que tira fotografias profissionais. Mas se você for lá no modo Pro, você consegue atuar na abertura do obturador, inclusive no tempo de exposição. E aí faz um teste para você ver, abre ele, você vai ver que a sua imagem ela fica desfocada. Se você estiver tirando uma fotografia de dia, por exemplo, o ideal de você deixar ele um tempo maior aberto é você tirar uma fotografia à noite. Você tem pouca luz. Entende? Ana Luísa, obturação é só no dente, Fabrício. Isso, você é muito criativa, né, Cacheta? Fabrício, se esse buraquinho é obturador, qual o nome o maior onde está projetado, né? Ah, minha querida, eu não sei o nome desse aqui, não. Bom, aqui a gente tem um anteparo com diodos fotossensíveis. O nome que é dado ali eu não sei exatamente, não. No caso do nosso olho é a retina, né? No caso das máquinas antigas era o filme. E no celular eu não sei como chama. Das máquinas digitais eu não sei como é chamado, não. Tá bom? Fabrício, como funciona aquela câmera de peixe 360 graus? Não, aquilo é uma lente, né? Uma lente convergente que você consegue pegar raios provenientes de regiões de um ângulo mais aberto e projetar ali num anteparo, né? Ok. Entendi. Beleza, Luísa? Muito bem, pessoal. Então, assim, o furo que você vai pôr na câmera escura, né? Depende da luminosidade externa. Se for num ambiente muito claro, você pode reduzir bastante aquele furinho ali. Se for mais escuro, você vai abrir, fazendo com que sua imagem fique mais clara, né? Tranquilo, Fábio? Achei que tivesse que saber. Não, não. Aqui é... O que é importante mesmo em câmera escura, Luísa, é essa expressão aqui. Tá? Isso é muito importante.